As impressões digitais da criação. Muitas teorias tentam explicar como e quando nosso planeta foi formado. Parque Nacional de Yosemite. Porém, até recentemente, havia pouquíssimas provas em que se apoiar. Agora, entretanto, uma nova descoberta se apresenta ao mundo como um modelo revolucionário de nossas origens, forçando muitos cientistas a considerar o impensável. Essa nova e surpreendente prova está nas profundezas da Terra, sob várias camadas de rocha sedimentar, na sua formação primordial, o granito. Ali, partículas de matéria radioativa formaram o que os cientistas chamam de radiohalos. Eles deixaram pistas, criando uma esfera descolorida à sua volta. Os cientistas podem identificar com precisão que tipo de material causou esses radiohalos, medindo o tamanho deles. O cientista americano Dr. Robert Gentry examinou mais de 100 mil desses fenômenos e descobriu um tipo de radiohalo que não devia estar ali. Na verdade, segundo todos os princípios básicos da teoria evolucionária, ele não pode estar ali. É impossível. Porém, depois de anos de experimentos e exames, não resta mais nenhuma dúvida. Eu identifiquei halos de polônio nos granitos da crosta terrestre da América, Canadá, Escandinávia, Europa, Rússia, Japão e Madagascar. É incrível porque esses isótopos de polônio têm uma vida muito curta. Um dos tipos identificados, o polônio 218, dura apenas alguns minutos antes de se decompor em outra coisa. Porém, esse elemento radioativo deixou impresso seu halo identificador em granito sólido, mais particularmente nestas amostras retiradas das Montanhas Brancas, de New Hampshire e de Naeji, no Japão. Nos halos deste granito, pode-se encontrar este mineral escuro chamado mica. Ele deve ser cortado em fatias finas ou descolado com fita adesiva e posto numa lâmina de vidro para podermos observar os halos. A animação ajuda a entender a origem do halo de 3 anéis do polônio 218 vistos no microscópio. As 3 mini-explosões a partir do núcleo representam 3 partículas diferentes de energia nuclear ejetadas sucessivamente de 3 isótopos diferentes de polônio presentes no núcleo. Os efeitos acumulados de milhões dessas partículas descoloriram o mineral ao redor do núcleo, produzindo 3 microscópicas esferas concêntricas coloridas. No mineral, o halo é sempre tridimensional, mas no microscópio ele parece plano. Quando fatiamos o mineral pelo centro, retiramos, na verdade, as partes superior e inferior das esferas e podemos ver o halo como uma série de 3 anéis concêntricos sob o microscópio, como demonstra a animação. Segundo todas as teorias científicas atuais, os granitos, como esta amostra do Pico Pikes, no Colorado, nasceram na forma derretida, esfriaram, cristalizaram e endureceram durante milhões de anos nas profundezas da Terra. Mas, se esse fosse o caso, a radioatividade produzida pelo polônio não teria ficado registrada. Ela teria se decomposto muito tempo antes da rocha solidificar. Os grãos de polônio que compõem estes halos foram incrustados no granito. O elemento estava lá, de alguma forma, quando a rocha foi formada. Mas o halo só poderia ter sido formado depois da rocha endurecer. E se o polônio dura só alguns segundos ou minutos, a implicação disso surpreende a todos que se dispõem a ouvir. Os halos de polônio indicam que as rochas formadoras da Terra, os granitos, foram formados quase que instantaneamente.
Na verdade, são a prova de que os granitos só podem ter sido formados instantaneamente. Cientificamente, eles não podem ser explicados de nenhuma outra forma. David Gentry, filho do Dr. Robert Gentry e assistente do pai na pesquisa sobre a criação. Eu vou demonstrar o princípio dos halos de polônio. Imagine que este sal de fruta é um pedaço de polônio e este copo de água é um pedaço de granito derretido. Quando coloco o sal de fruta, ele começa a efervescer. Pense nas bolhas como sendo a radiação emitida pelo polônio incrustado no granito. A efervescência vai sumir em 30 segundos e só teremos um copo com água levemente turva. Bom, será que existe uma forma de preservar as bolhas desse jeito? Podemos tentar pôr o copo no freezer e o líquido vai se solidificar depois de um tempo. É mais ou menos isso que a teoria evolucionária sugere, que a rocha derretida vai esfriando lentamente e forma o granito. Como você já deve ter pensado, congelar este copo com sal de fruta é inútil. As bolhas vão sumir muito antes da água virar gelo. É isso que teria ocorrido com a radiação do polônio se o granito tivesse esfriado lentamente. Ela teria sumido bem antes dos halos poderem ser incrustados na rocha sólida. Se você visse uma água congelada com toda a efervescência do sal de fruta ainda intacta, como agora, saberia que algo teria feito a água congelar instantaneamente. Neste caso, nós só congelamos a imagem, fazendo uma pausa no vídeo. Portanto, se observarmos um halo tido como sendo inegavelmente produzido por um certo tipo de polônio, vamos saber que o granito em volta só pode ser formado instantaneamente. As implicações disso são incríveis. Se o Dr. Robert Gentry estiver certo, todas as suposições evolucionárias quanto à Terra ter sido formada durante milhões ou bilhões de anos estão erradas. E o relato contido no Gênesis sobre a criação do mundo toma substância. Será que o Dr. Gentry tem razão? Seria ele apenas um cientista independente fazendo o seu trabalho em total isolamento? Se os resultados obtidos fossem conhecidos, será que outros cientistas conseguiriam desacreditá-los? A verdade é que o Dr. Gentry realizou a maior parte de sua pesquisa sobre halos no Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee. Suas descobertas foram publicadas nos maiores periódicos científicos do mundo: Science, Nature, Geophysical Research Letters, Earth and Planetary Science Letters, Physical Review Letters e Annual Reviews of Nuclear Science. Os artigos publicados desses periódicos são submetidos a uma crítica rigorosa, isto é, outros cientistas da área conferem as provas apresentadas e o método empregado para ver se não há nenhuma falha. Até agora ninguém conseguiu contradizer as descobertas do Dr. Gentry. Nenhum furo foi encontrado em sua teoria até hoje. Em dezembro de 1981, o Dr. Gentry foi chamado para testemunhar num tribunal de Arkansas, quando o Sindicato Americano de Liberdades Civis tentava evitar o ensinamento da ciência da criação nas escolas públicas do estado. Ele apresentou suas descobertas sobre os halos de polônio como prova de uma criação instantânea dos granitos. A ACLU apresentou um geólogo famoso, o Dr. Brand Dalrymple, para defender a teoria evolucionária. Mas, da boca das testemunhas, nenhuma prova científica foi oferecida que desafiasse a descoberta em favor da criação. Pelo contrário, ela foi mencionada como sendo, abre aspas, apenas um pequeno mistério que não conseguimos explicar direito. Isso colocado, vamos voltar um pouco e ampliar nossa visão a fim de colocar essa descoberta revolucionária em perspectiva. Em particular, qual o impacto disso sobre a idade do planeta? Todas as tentativas para determinar a idade da Terra se baseiam na decomposição radioativa. Elementos pesados como polônio e urânio são instáveis. Seus átomos se decompõem a partir da ejeção de partículas alfa. Durante um período, os átomos instáveis se decompõem através de vários estágios e se tornam um átomo estável, totalmente diferente. O urânio instável, por exemplo, acaba se tornando um tipo de chumbo. Os cientistas observaram que os elementos radioativos se decompõem atualmente em velocidades incrivelmente constantes. É possível prever exatamente quando um elemento vai passar para cada um dos vários estágios da cadeia de decomposição, mantidas as velocidades atuais. Os geólogos acharam que poderiam usar essas velocidades de decomposição para calcular o tempo geológico, a idade das rochas, e estudaram rochas que contêm traços de elementos radioativos.
Utilizando complexos equipamentos científicos, examinaram resquícios de urânio no granito, por exemplo, e calcularam com precisão a quantidade de urânio que se transformou em chumbo naquela rocha. Em seguida, com base nas velocidades atuais de decomposição, obtiveram a época a partir da qual aquele urânio começou a se decompor. E concluíram que esse é o ponto inicial da formação da rocha. Um pedaço de granito foi colocado dentro deste instrumento, que se chama espectrômetro de massa com microsonda de íons. Ele mede a proporção urânio-chumbo numa determinada amostra. Pelos cálculos dos processos de decomposição, as teorias convencionais sobre a idade da Terra nos dizem que a rocha que está na máquina tem 1 bilhão de anos. A pergunta é, essas teorias estão certas? Todas as técnicas de datação partem do mesmo princípio. As velocidades atuais de decomposição radioativa, que são constantes, são usadas para computar o que os cientistas acham que deve ter ocorrido no passado distante. Isso envolve uma premissa. Não há o que debater sobre as velocidades atuais de decomposição de vários elementos instáveis. Elas foram estabelecidas por observação e medição e constituem fatos científicos. E a proporção urânio-chumbo, presente em várias amostras de granito, não está em questão. Porém, o que não tem sido objeto de observação e de medição é o que ocorreu no passado distante. Isso até a descoberta do Dr. Gentry, como vamos ver. Todos os métodos convencionais para determinar a idade do planeta se baseiam numa grande premissa. O que está ocorrendo é exatamente o que sempre ocorreu desde o início dos tempos até agora. Esse é o famoso princípio da uniformidade, segundo o qual a lei natural pode explicar tudo, e nenhum milagre de Deus jamais ocorreu. Uma outra analogia vai nos ajudar a entender como isto se relaciona com a idade da Terra. Imagine que esta torneira pingando representa o ritmo atual da decomposição do urânio em chumbo. E este balde, parcialmente cheio de água, representa o chumbo acumulado nas rochas de granito que retiramos da crosta terrestre. Nós podemos medir com precisão quantas gotas caem por segundo, e podemos medir com precisão quanta água existe no balde. Desse modo, podemos calcular por quanto tempo a torneira ficou pingando. Até aqui tudo bem. Mas e se num determinado momento, em vez de pingar, a água passou a escorrer, mesmo que temporariamente? Na verdade, mesmo sabendo com precisão a velocidade atual e sabendo com precisão a proporção urânio-chumbo presente no granito, esses fatos não esclarecem nada quanto à época em que a rocha foi formada, a menos que a decomposição do urânio tenha sido perfeitamente constante. O que os halos de polônio demonstram claramente é que, em algum momento, o princípio da uniformidade foi desrespeitado. Algo muito diferente ocorreu no passado, algo que coloca em questão as velocidades constantes da decomposição radioativa. Para ver por que isso é assim, precisamos entender como os halos de polônio foram descobertos, ou seja, como foram percebidos sendo diferentes dos halos formados pela decomposição do urânio. Quase todos os halos apresentam vários anéis concêntricos, assim como faixas descoloridas de formatos levemente diferentes. Parecem os círculos de um alvo. Cada anel representa um tipo diferente de elemento na cadeia de decomposição do urânio. O urânio matriz envia partículas alfa que cobrem uma determinada distância, criando um halo indiscutivelmente identificador. E assim, outros elementos do processo de decomposição vão criando seus próprios anéis. Podemos ver a prova do processo de decomposição do urânio nestes anéis. O que me surpreendeu foi descobrir que esses halos tiveram início com polônio. Não ficou provado que foram produzidos por uma matriz de urânio. Isso não deveria ocorrer. Supõe-se que o polônio exista na natureza apenas como parte da cadeia de decomposição do urânio, um dos últimos e rápidos estágios antes da transformação do urânio em chumbo. Segundo a ciência atual, o polônio simplesmente não pode existir fora desse processo de decomposição. Mas, como foi visto pelo microscópio, algo muito diferente aconteceu no passado. O polônio ocorreu sozinho. É algo inexplicável, segundo as leis científicas atuais. Eu descartei todas as possibilidades, menos o polônio primordial, o polônio criado no início dos tempos. Um dos experimentos mais importantes que descartaram o urânio e confirmaram o polônio primordial como o causador dos halos no granito foi realizado com a microsonda de íon. A microsonda de íon usa um raio fino de íon para sondar ou analisar partículas microscópicas de matéria.
A experiência realizada provocou o impacto direto do raio de íon no centro do halo, expulsando átomo por átomo, que foram depois analisados por um espectrômetro magnético. Um número significativo de halos do polônio-218 foi analisado com o uso da microsonda de íon. Os resultados foram positivos e inequívocos. Os núcleos dos halos de polônio-218 continham chumbo-206, produto direto da decomposição do polônio-218, sem o urânio correspondente encontrado nos halos do urânio. Esses resultados confirmam que os halos de polônio do granito têm origem no polônio primordial. Esses halos, além de indicar que os granitos nos quais são encontrados foram formados quase que instantaneamente, indicam também que o processo envolvido é significativamente diferente daquele que observamos atualmente. Isso nos aproxima das enormes implicações das descobertas do Dr. Gentry. Se as velocidades de decomposição radioativa não têm sido constantes, então os métodos convencionais para calcular a idade da Terra não valem. Simplesmente não servem. Os halos de polônio oferecem prova de que um processo diferente estava ocorrendo quando esses granitos foram formados. Essa prova é clara e invalida o princípio da uniformidade. A lei natural não pode explicar tudo. Não explica os halos de polônio. E milagres de Deus ocorreram sim. Um exemplo é a criação instantânea do granito. O princípio da uniformidade era a cola que segurava toda a teoria evolucionária. A descoberta do Dr. Gentry dissolve a cola. A prova consistente dos halos de polônio põe por terra o princípio da uniformidade e, portanto, torna-se uma ameaça a todo o arcabouço evolucionário no qual os cientistas têm investido tão ardentemente há 1 século e meio. Para ser mais direto, os halos de polônio e o princípio da uniformidade não podem coexistir no mesmo universo. Há que se decidir ou um ou outro. E qual tem sido a reação da comunidade científica diante dessa prova? A primeira reação de muitos cientistas que passaram a vida alimentando a teoria evolucionária é tentar desprezar a prova dos halos. Para eles, os halos são apenas um pequenino mistério diante de todas as outras provas a favor da evolução e do ritmo constante da decomposição radioativa. Dr. Bruce Holman, professor de Química da Faculdade Luterana de Wisconsin. Qualquer teoria sobre a formação da Terra tem que explicar como os halos de polônio foram formados nos granitos. Se pensarmos que a Terra foi esfriando durante milhões de anos, temos uma contradição, seja qual for o ponto de vista. Mas a explicação se encaixa perfeitamente se pensarmos que a Terra foi criada por Deus da forma como a Bíblia descreve. Sabemos que Robert Gentry assinou artigos durante muitos anos em publicações científicas e sobre muitos assuntos. Seus resultados sobre os halos de polônio constam dos periódicos científicos há 25 anos e não foram refutados no Tribunal de Arkansas. O que realmente me surpreende é a má vontade da comunidade científica em levar o trabalho dele para o centro da discussão científica num país que se orgulha de prezar a liberdade de pesquisa e de expressão. Devemos ao Dr. Gentry a oportunidade de compartilhar seus resultados, suas descobertas e também suas explicações. Por que razão a comunidade científica não levou essas provas ao centro da discussão? A essência da ciência é testar todas as teorias repetindo os experimentos. É assim que as leis básicas da física e da química foram descobertas. Foi assim que o Dr. Gentry obteve seus resultados. Se algo está errado, por que os evolucionistas não contestaram, publicando suas descobertas em periódicos científicos nos quais ele se manifestou? Os evolucionistas teriam enchido as páginas dos periódicos científicos contestando essa prova da criação se fosse possível. Como não é, vemos exposto o que há tempos a ciência guarda como segredo. Os evolucionistas cometeram um erro colossal ao embasar a teoria da evolução do planeta na premissa de que os granitos se formaram naturalmente, sem terem provas científicas sólidas para sustentá-la. A incerteza da classe foi muito bem expressa no comentário de um renomado geólogo durante o Simpósio Internacional sobre a Origem do Granito em 1947. Senhor presidente da mesa, senhoras e senhores, é um prazer participar de uma discussão deste nível por 2 razões. Primeiro, os jornais e as rádios estão apresentando problemas para nós diariamente e estão ameaçando com consequências drásticas se não forem por nós resolvidos. Neste simpósio, estamos tratando de um problema que já é um velho conhecido.
esse problema tem feito parte de quase todos os anos de existência da ciência da geologia. Nós nunca ficamos satisfeitos quanto à solução, e mais que isso, devemos notar que nenhuma consequência muito séria haverá se não chegarmos à solução. Tirado de A Origem do Granito, Sociedade Geológica da América, Comunicação 28, F. Fitz Osborne, Universidade de Laval, Montreal. Apesar dessa postura indiferente, os geólogos tinham boas razões para se preocupar com a origem do granito muito antes até da publicação da prova dos halos de polônio. Esta rocha é riólito. Ela se forma quando o granito derretido na Terra abre seu caminho até a superfície e resfria lentamente. Seus cristais são quase microscópicos e de cor clara. Em contraste, o granito tem alguns minerais escuros onde estão os halos de polônio, e seus cristais são muito maiores. Os geólogos esperavam estar certos ao supor que o granito se formava a partir do resfriamento lento nas profundezas da Terra. Mas já de início tiveram provas de que essa premissa estava errada. Este riólito se formou por resfriamento lento a 513 metros de profundidade. Ele tem apenas pequeninos cristais, não é granito. Os geólogos então tiveram que supor que os granitos se formavam em profundidade maior. Na década de 60, derreteram pequenas amostras de granito e deixaram esfriar lentamente sob condições de calor e pressão semelhantes às das profundezas da Terra. Esta é uma rocha produzida por esses experimentos. Tem apenas pequeninos cristais, como o riólito. Não há cristais grandes, nem escuros. Ou seja, não é granito. Os halos de polônio indicam que os granitos foram formados por criação, não por processos naturais. Os granitos trazem a assinatura da criação. Os riólitos e as rochas de laboratório, não. É simples assim. Apesar desses fatos, em 1987, os geólogos ainda tratavam a origem do granito como em 1947, quando era chamado de um velho conhecido. O simpósio de 1987 terminou com o seguinte lamento: como ficou bem documentado pelas discussões durante este encontro, muitas questões antigas ainda são debatidas. Tenho esperança de que daqui a 100 anos não estejamos debatendo a origem dos granitos. Professor W.S. Fife, Departamento de Geologia, Universidade de Ontário do Oeste, Canadá. Porém, 4 anos depois, em 1991, os geólogos do segundo simpósio de Hutton sobre a origem dos granitos e rochas afins saíram de mãos abanando. As mesmas questões de antes ainda estavam sendo debatidas. O geólogo Dr. Andrew Snelling, da Fundação para a Ciência da Criação da Austrália, examinou as provas de campo da origem dos granitos e está considerando a possibilidade de sua criação. Para responder a essa questão da origem dos granitos e ver se o conhecimento convencional tem a explicação correta, precisamos observar as relações de campo do granito, a forma como ocorre e como ele ocorre em relação às outras rochas. Aqui, por exemplo, no sul da Califórnia, nas cordilheiras, onde esses granitos podem ser vistos em centenas de quilômetros quadrados, podemos verificar algumas relações bem estranhas que o conhecimento convencional parece não ter condições de explicar. Por exemplo, nós podemos ver aqui, nesta rocha, alguns blocos escuros e contornos que estão claramente delineados, são perfeitamente visíveis, contrastando com o granito normal. E em outros locais, podemos ver o que parecem ser veios de um material mais claro, o que levanta a possibilidade de talvez termos umas 2 ou até 3 massas de composição diferente. A questão que surge aqui é: como o conhecimento convencional pode explicar massas como esta, existindo lado a lado e produzindo rochas como esta que parecem tão diferentes umas das outras e não se misturam? Isso nos faz indagar o seguinte: será que há uma outra explicação possível para a origem destas rochas, destes granitos? Eu acredito que existe uma outra explicação. Se observarmos bem, veremos as relações que acabamos de enumerar. Será possível, e isso é que devemos indagar, que estas rochas de fato se formaram assim, de repente? Afinal de contas, não tiveram tempo de se misturar. Talvez não tenha havido calor, porque o calor teria permitido que as massas se misturassem. Isso me faz pensar
na possibilidade do que a Bíblia diz sobre Deus ter criado as rochas no princípio? Seriam estas rochas as mesmas que Deus criou? A Bíblia diz que no princípio Deus criou o mundo, que Ele criou a terra. Isso significa que Ele criou as rochas. Será que estas rochas, estes granitos, surgiram de repente? Que foram criados por Deus? É importante neste contexto, portanto, que, além de podermos observar as relações de campo, devemos também examinar estas rochas no microscópio. E no mundo do microscópio, estudando essas rochas, precisamos estar cientes de que há uma prova entusiasmante disponível já há algum tempo das suas partículas formadoras. A radioatividade, que sugere veementemente que estas rochas foram criadas por Deus. A presença gravada dessa radioatividade surgindo do nada por alguns momentos, deixando sua marca no granito endurecido, nos fala de uma criação repentina, como as bolhas congeladas no copo com sal de fruta. Algo extraordinário ocorreu quando estas rochas foram formadas. Algo que desafia todas as leis físicas que observamos atualmente. A prova está gravada no granito. E podemos ver pelo microscópio o pequenino mistério da criação, os halos de polônio. Eles são um mistério apenas para aqueles que teimam em insistir na teoria de um planeta com bilhões de anos de idade. Para aqueles dispostos a considerar o relato do Gênesis de uma criação recente e rápida, os halos são perfeitamente compreensíveis. Eles se encaixam no relato bíblico por terem sido encontrados nas rochas criadas no início da semana da criação. No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra. Pois Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo surgiu. Os halos de polônio oferecem prova consistente de que as primeiras rochas do planeta, os granitos, foram criadas quase que instantaneamente. Para o Dr. Robert Gentry, aqueles anéis de coloração leve são quase que as impressões digitais de Deus, a assinatura da criação. To order this fascinating video, call now 1-800-467-6380. That's 1-800-467-6380. Or visit the website at www.halos.com to order by check or credit card. Again, that's www.halos.com.